a mesma energia que a gente tem de falar de algoritmo, né? A gente precisa ter de falar de pessoas e de entender as pessoas. Se eu quero ser vertical, mandatório, eu não me relaciono com creators. E eu tenho defendido muito isso, né? De que ser multipotencial, na verdade, é muito legal. Entenda as suas habilidades, entenda como que você tem um lugar seguro nela. No episódio de hoje do Flintcast, André Carvalhal bate um papo super interessante com a Jéssica Justino sobre a geração Slash, também conhecida como a geração //, formada por pessoas que têm múltiplos talentos, exploram várias áreas ao mesmo tempo e estão sempre se reinventando. Olá, eu sou o André Carvalhal, que bom ter você aqui com a gente nessa edição do Flintcast. E a gente vai falar hoje sobre geração Slash, quer dizer, a gente vai falar sobre marca pessoal, /carreira, criação de conteúdo, /propósito, um monte de coisa. Afinal de contas, eu e a minha convidada do dia somos da geração Slash, a chamada também geração //, que é a chamada geração de pessoas multitalentos, multipotenciais, multivertentes, multicoisas. A gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. E comigo eu tenho a honra e o prazer de ter como convidada a Jéssica Justino. Querida, obrigado por ter vindo. Prazer todo meu, André. Estou super feliz de estar aqui. Eu também. E queria pedir para você começar se apresentando para a gente, para quem não te conhece. Eu sou a Jéssica Justino, ex-bailarina contemporânea, atual especialista em cultura, carioca desertora, moradora de São Paulo, brand manager no Nubank, focada em conteúdo, influência e relacionamentos estratégicos, hoje também proprietária, criadora de uma plataforma de experiências personalizadas chamada Sal e futura franqueada de uma pipocaria gourmet. Olha que loucura. Eu quero falar mais um posso? Fala, cara. Tutora de pets e plantas também. E curadora de memes. Também, curadora de memes e flamenguista. Isso eu não posso deixar de falar. Exatamente. Nossa, eu não sabia dessa da pipoca, adorei. Pois é, em primeira mão, porque eu ainda não falei pra ninguém. Boa, muito bom. Mas, Jéssica, cara, eu acho assim, primeiro eu já tive a chance de falar isso várias vezes pra você e vou falar aqui publicamente pra todo mundo. Admiro muito seu trabalho, acho que você, assim, sempre é referência pra mim quando eu penso nesse tema, nesse assunto, e eu acho que a gente vai ter uma conversa muito rica aqui hoje, justamente porque a gente está na Flint, né, que fala creator, né, e você eu acho que é uma pessoa que tem esse ponto de vista através de várias vertentes. Então, assim, você faz isso no seu dia a dia, no seu trabalho, né, PJ, dentro da empresa que você trabalha, você faz isso com você, nas suas redes. Então, além de tudo isso que você falou, você já teve a chance, né, de colaborar com a criação de um tênis para Adidas, né, participou recentemente de uma campanha da Farm, junto com o Flamengo. Então, você tem, eu acho que essa variedade de skills que se somam e se fortalecem, e eu acho que, assim, isso é admirável, é louvável, e eu quero, inclusive, saber como você consegue fazer tudo isso. A gente vai falar hoje. Sim. Nossa, André, me dá assim um friozinho na barriga e sempre uma surpresa quando você diz que eu sou referência, porque eu acho que de quando a gente tá no nosso dia a dia, a gente não pensa, pelo menos eu não penso assim. Eu só vou existindo dentro de tudo que me é possível, né? O que eu olho e falo, poxa, para mim não é muito possível, eu não vou. Então eu acho que tudo que você e as outras pessoas veem é o que eu consigo ser e eu falo, poxa, se eu sou isso aqui, e eu sei que tem uma brecha para existir dessa forma, por que não? Legal. Né? Então, eu sempre penso um pouco dessa maneira. Boa, amiga, boa. E eu vou começar exatamente por aí. Adorei que você trouxe isso para me dar um gancho. Porque quando a gente fala de criação de conteúdo, quando a gente fala de profissionais, né, dessa carreira, né, nova que está surgindo hoje, essa forma nova de se criar e construir carreira, tem uma coisa muito importante que é a autenticidade. A gente não pode abrir mão. E você tem uma fala muito interessante de que a autenticidade é a gente não esquecer de onde a gente veio, né? Que, assim, o nosso passado, a nossa história, a nossa memória, tudo aquilo que nos trouxe até aqui é muito determinante para o que a gente faz. E aí eu queria que você começasse agora contando um pouquinho de onde você veio e como esse lugar influenciou e está presente, né, nesse simplesmente ser que você falou aí, que não é simplesmente ser, né? Tem, assim, muita coisa, e eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Eu acho que um pouquinho antes de eu falar, assim, contar um pouquinho da minha história pessoal também, de vida, quando você fala sobre esse ponto de, cara,
entender da onde se veio e essa potência, eu acho que é um encontro, né? De quando você olha para onde você veio e você tem orgulho e você, de fato, identifica essa continuidade do que era antes em você, né? No meu caso, eu tenho um mito na minha família, né? A gente é educado a olhar para o mito como algo que foi criado no imaginário popular, mas que ele talvez não tenha existido. Na minha família, tem alguém que de fato existiu. Uau. E que reverbera e que está sentado aqui agora olhando para você. Opa. Tá? É meu tataravô, seu Espiridião. Foi um homem que veio pós-escravidão de Moçambique. Ele veio pós-escravidão, mas ainda ali com práticas escravatórias. Um pouquinho depois dos anos 20, antes dos anos 20, mais ou menos por ali, creio eu. E seu Espiridião veio, como eu falei, né, para ser escravizado, e meio que conseguiu dar uma hackeada ali, né, porque existia já ali uma coisa meio, cara, escravizar pessoas não é legal, a gente explora aqui, mas sem dizer, ele aproveitou essa brecha para apresentar outras habilidades profissionais e, com isso, ele conseguiu um terreno num lugar fora do ambiente de trabalho e criou sua própria independência, se apartando daquela condição. E aí, nesse alto do morro em Niterói, no Morro do Abacaxi, ele cria um grande terreiro. E não um terreiro necessariamente religioso, mas é um terreiro com todas as possibilidades culturais e de existência que representavam ele e a geração dele, a próxima geração dele, que já ele vinha criando ali, né? Filhos, né? Enfim. E ali ele construía um ambiente de cultura com música, um ambiente profissional, porque ele era músico e ele construía instrumentos musicais. Ele saía pela cidade andando quilômetros e quilômetros, né, com aquele instrumento acoplado no corpo a ponto de ser reconhecido como seu Espiridião, o homem dos 7 instrumentos. Uau. Ele era incrível, né? Ele também criava bichos, enfim, e foi perpetuando essa cultura e esse valor para a família. Quando eu nasço, ele ainda era vivo, tá? Ele ainda era vivo. Eu tenho uma memória dele muito pontual em vida, que era... Eu sempre fui muito curiosa, metida, sabe? Ia me metendo nas coisas e eu perguntava para ele, vô, Biso, Tata, na verdade, como é que tal coisa acontece? Por que aquilo é daquele jeito? E ele falava, neguinha, olha para as pessoas que você vai ter a resposta. Olha ali. Não, peraí, não, será que é aquilo lá? Não, olha para a gente. Se a gente faz desse jeito, será que a resposta não é? Outra pessoa faz igual a gente? Então, observa as pessoas que você vai entender para onde o mundo vai. E eu guardei aquilo, achava que ele era um velho doido, que não tinha respostas. Talvez ele não tivesse respostas, mas ele tinha o caminho. E eu trouxe isso para a minha vida, a ponto de, no momento que eu vou me estabelecer no mercado de trabalho, eu sempre voltava para isso. Falava, cara, o que eu vou fazer agora? Deixa eu observar tudo o que está acontecendo no mundo, as pessoas, e isso, sim, é a resposta que eu tenho e é esse pensamento, é esse racional que vai me significar. Então, quando se fala de, cara, voltar atrás e pegar, eu lembro dessa lente que meu tataravô e que, obviamente, outras pessoas da minha família também provocavam. Muito incrível, muito legal. E isso, assim, né, que você trouxe pra gente agora, tem muito a ver com o que você faz hoje, né, que é ser especialista em cultura. Você faz, né, a maior parte do seu tempo, digamos assim, além das outras coisas que você faz, mas que é ser especialista em cultura e conectar pessoas, projetos, marcas e, enfim, né, com certeza vem daí o olhar para o comportamento, o olhar para as pessoas e tal. E quando eu conheci você, sei lá, há algum tempo atrás, justamente você estava nesse momento de criar projetos e de colaborar com marcas e ser essa pessoa que transitava pelos lugares, transitava pelas pessoas e entendia o que estava acontecendo ali e levava isso para as marcas, que eu acho que é o mais difícil, né? Assim, as marcas conseguirem, de fato, se manterem conectadas com a cultura. E me surpreendeu muito uma vez numa fala sua, quando você trouxe que isso também veio de uma outra formação sua, que é a dança, né? Assim, Exato. Você estudou dança, você chegou a se formar? Você se formou? Sim. Você se formou? Deixa eu te contar. É muito legal isso, porque voltando rapidinho no meu tataravô, ele fala assim, olha as pessoas. Cara, a minha primeira tradução, muito basal e objetiva, era corpo. Era corpo. E eu entendi que, cara,
que ciência que me ajuda a ler o corpo das pessoas, a entender a forma de comunicação do corpo. Era dança. Boa. Era dança. E eu fui para dança, foi uma experiência maravilhosa. Lá eu descobri que, cara, não é só sobre, né, o movimento final, que é o bailarino num palco, mas existe um campo de estudo muito amplo e que precisa beber de muitas fontes. Total. E ali eu fui me modulando. Obviamente dancei, viajei o mundo dançando por vários lugares, Legal. mas entendi que não era tão o meu lugar. E isso foi se lapidando a ponto de eu mergulhar muito mais em pesquisas, utilizando aquele conhecimento, esse background da dança, como meu ponto de partida, da minha metodologia de olhar para o mundo, para entender comportamento, e isso extrapola a dança. E a galera começa, bem como você falou, que está muito fresco na sua memória, as pessoas das marcas e empresas começavam a me chamar. Jéssica, pelo amor de Deus, você tem uma lente muito única. Sim. Traz aqui pra gente. Mas o meu background sempre é metodológico, de olhar para o que a dança me deixou, de sensibilidade, de lente mais apurada para observar e entender, talvez, oportunidades de tirar diagnósticos da onde ninguém está vendo. Muito legal, muito legal. Não, e você brincou, né, que seu tataravô tá aqui com a gente, mas com certeza seu tataravô passa perto de mim em alguns momentos. Por quê? Nossa. Eu costumo falar muito isso, de que entender se um conteúdo vai dar certo é entender sobre pessoas, né? Entender, assim, a gente fala muito sobre o algoritmo, como é que a gente vai dominar o algoritmo, como é que a gente vai entender o algoritmo. Eu falo, gente, a mesma energia que a gente tem de falar de algoritmo, né? A gente precisa ter de falar de pessoas e de entender as pessoas. Eu lembro uma vez uma entrevista da Anitta, ela dizendo, cara, eu consigo fazer as coisas virarem hit porque eu tô ali no meu Instagram vendo o que as pessoas estão falando, o que elas estão comentando, o que elas estão curtindo. Então, assim, eu tô olhando para as pessoas, eu tô entendendo as pessoas. São dados. Não tem dados sem pessoas. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. Não existe dados, não existe nenhuma informação, nenhuma percepção sem que a gente olhe para as pessoas. Então, eu acho que, quando a gente olha para o mercado que a gente atua, existe talvez um racional muito complicado, né? Muito difícil mesmo, né? As pessoas complicam os processos e não olham para o básico. Olha aqui para as pessoas, aí a gente consegue dar os próximos passos, né? Então, eu acho que Legal. É um pouco isso. Boa. Como eu falei no início, a gente vem hoje, né, construindo essa geração slash, né, que é a chamada essa geração barra, que são as pessoas que são multi. Durante muito tempo, o mercado estimulou que as pessoas fossem especialistas. Então, desde a época da escola, né, assim, as escolas foram construídas e seguiam uma lógica ali meio industrial para as pessoas se formarem especialistas numa coisa. E hoje eu sinto que muita gente foi sufocada por esse tipo de pensamento, de metodologia. Então, muitas pessoas carregam até hoje, né, uma culpa de gostarem de muitas coisas, né, assim, de acharem que são erradas porque não tem só uma paixão, né, não tem só uma profissão, não tem uma carreira. E quando eu falei no início que você, para mim, é um grande exemplo, é uma grande referência, é porque eu acho que você é o exemplo vivo de alguém que consegue não só tomar partido de ser multi, mas de conseguir entregar valor para isso. E hoje, a minha percepção, eu queria que você me falasse também um pouco a sua, de que, assim, você quando colabora para um projeto, aquela pessoa vê em você o valor porque você também está em outro projeto, né? Então, assim, você trabalha hoje onde você trabalha, provavelmente porque você também tem a chance de fazer as suas outras coisas fora dali. E eu tenho defendido muito isso, né, de que ser multipotencial, na verdade, é muito legal. E o que durante muito tempo a gente achou que era ruim, na verdade, é o que faz com que hoje nós sejamos profissionais únicos. Eu queria que você contasse para a gente um pouco de como é que é esse seu trabalho, assim, você desenvolveu um método seu de trabalhar, o que você acha que tem de diferente no seu trabalho, enfim, você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Tem um princípio meu pessoal de trabalho, que é me posicionar como uma pessoa end-to-end, né? Que faz questão de estar do início ao fim. Então, hoje, o meu papel dentro do NU, ele é isso, né? De quando se fala de influenciadores, parcerias estratégicas, né? Onde
O nosso olhar é muito, cara, entender de como a gente se conecta com pessoas que podem ajudar a ressoar as nossas mensagens, mas que também a gente possa ter uma relação legal e aprender um pouco com elas. Então, meu papel é, cara, desde o momento 1, entender ali o nosso GTM, né, nosso go-to-market, entender, cara, o que a gente quer falar? E aí meu papel tá, beleza, como que vamos falar isso por meio das pessoas que estão lá fora, por meio de pessoas que têm comunidades fortes? E aí eu começo aqui conectando todas as outras áreas de negócio que podem ser verticais ao meu trabalho, entendendo de como que eu encontro esses influenciadores, enfim, esses parceiros, que não necessariamente são creators, mas muitas das vezes são pessoas que são muito mais agentes daquele território que a gente quer se conectar, né? E desenho um processo. E dentro desse processo, são desde as etapas táticas às etapas mais sensíveis, que estão muito próximas ao que eu empresto de skill para o Nu, que é, tá, eu quero ter aqui um campo um pouquinho aberto para rodar o ponteiro quando necessário. Por que eu sempre faço esse desenho? Porque é muito ruim de quando a gente faz uma linha reta e não considera a contribuição de todas essas partes que entram durante o processo. Total. Principalmente essa parte final. Tá? Então, hoje, por exemplo, o André já foi uma pessoa que esteve com a gente, quem sabe vem aí daqui a pouco, mas você conhece a sua comunidade. Eu, Jéssica, pessoalmente faço parte da sua comunidade também. Mas como contratante ou como pessoa que estou desenhando essa estratégia, olho para você e falo, putz, cara, estou vendo o André fazendo isso, vou trazer ele para dentro. Quando você chega, eu tenho meu plano desenhado, mas você chega com muitas informações que podem ser mais interessantes. E se eu não tiver aberta a mudar esse ponteiro, se eu não tiver uma estratégia modular, talvez eu não tenha tanto sucesso no objetivo que eu quero alcançar. Então, falando até um pouco mais assim de resultado, de percepção de resultado, trabalhar dessa maneira tem me feito há alguns anos alcançar resultados que superam a expectativa. Então, eu faço sempre meu lado mais nerdzinho. Eu sempre faço, cara, as nossas estimativas são essas. Vamos ver aqui no meio do caminho aonde esse negócio vai. Chego no meio do caminho, a estimativa mudou para mais ou para menos. Vai chegando para o final, eu consigo ter uma mensuração de sucesso muito maior. Legal. E eu mensuro esse sucesso não só para quem está pagando, né, o dono roxo, mas também, cara, como foi sucesso para o meu parceiro, como foi sucesso para as agências que trabalham comigo e para as outras áreas correlatas. Então, meu trabalho consiste um pouco nisso. Falei pra caramba, né? Não muito, não. Falou ótimo, foi ótimo. Eu tenho certeza que as pessoas estão amando ouvir, porque realmente é uma experiência muito rica. E eu, enfim, né, já estive desse outro lado lá com você e, de fato, senti essa liberdade, senti isso que poucas marcas, de fato, dão. E quando a gente fala, né, de criação de conteúdo para marcas, é muito interessante, porque existe essa teoria de vamos trazer a pessoa para colaborar com a gente, vamos, né, dar voz para essa pessoa, para que ela conecte a gente com a audiência dela e tal, mas na prática muitas marcas têm muita dificuldade de fazer isso. E é muito legal, né, ouvir você falar que vocês dão essa liberdade justamente porque vocês veem que o resultado é maior e é melhor quando é assim. Até porque, André, eu acho assim, se eu quero ser vertical, mandatório, eu não me relaciono com creators. Boa. Não me relaciono. Então, eu acho que tem no mercado um problema. Eu vou chamar de problema porque é problema. Um problema de entendimento sobre qual o papel do creator. As pessoas olham o creator diretamente como mídia. A gente pode trabalhar como mídia, mas achar que o creator é só isso não é. Exato. A gente tem um lance que eu falo bastante, que é entender o creator como papagaio. Aquela figura que vai ficar repetindo, sem necessariamente entender o porquê. A gente começa a olhar para o creator como apenas pelo número de seguidor, mas sem entender o que aquilo ali traz para mim. Ah, não, mas é pequeno, mas tem poucos seguidores. Eu quero de 2 milhões. Para quê? Existe uma estratégia para querer uma pessoa de 2 milhões. Total. Né? Para quê? Né? E poucas pessoas e marcas estão olhando para o creator como um parceiro que pode nos ajudar a conectar
o nosso interesse com aquela comunidade que é a comunidade que está posicionada nos nossos territórios, né? E aí, esse creator é que vai, muitas das vezes, mandar no negócio. Vai falar, opa, não vem com essa história para cá, porque a galera que eu cultivo aqui, que está comigo, não gosta de ouvir desse jeito. Total. Não tem o menor interesse em ouvir desse jeito. Então, eu como gestora, se não estiver atenta a essas informações e a esse objetivo direto em relação a creator, eu não tenho o meu trabalho feito. Legal, muito bom. Aqui na Flint, a gente acredita que falar creator é uma habilidade que deve ser aprendida por profissionais de qualquer área, né? Assim, existe hoje essa ideia do creator, do criador de conteúdo, que é a pessoa, né, que trabalha monetizando o seu conteúdo, né, diretamente, mas existe hoje a possibilidade de qualquer pessoa aprender essas ferramentas, aprender essa linguagem, entender sobre comunidade, entender sobre marketing, sobre comunicação, sobre produção de conteúdo e aplicar isso na sua vida, na sua carreira profissional, independentemente de qual seja ela. E fora esse trabalho, né, que você tem lá na Nubank, você tem a sua vida pessoal, né, digamos assim, e onde você também e aí eu acho isso chiquérrimo, porque assim, você não diz que mas você é também uma criadora de conteúdo, né? Então, assim, a gente entra no seu perfil, o seu perfil é de uma pessoa, né, assim, vamos lá, como assim? Uma pessoa sofisticada, uma pessoa divertida, mas uma pessoa low profile. Uma pessoa modular. Modular, exatamente. Ninguém espera do nada um meme, daqui a pouco a pessoa tá com uma taça de espumante na mão. Exatamente. Né? Mas essa é a minha vida. Boa, então, eu queria que você falasse isso, porque assim, como é que isso acontece ali para você? Porque você entende da estratégia, né? Assim, você vive no seu ambiente profissional, você entende da estratégia. E você tem ali no seu pessoal, aonde você está construindo a sua marca, você, enfim, né, tem ali uma coisa muito clara, né? Assim, você consegue comunicar de uma forma muito sutil, muito inteligente, o seu trabalho, as suas conquistas, os seus feitos, sem ser, tipo, sabe, marqueteira, sabe? Eu acho de verdade muito chique a forma como você faz. E aí eu queria que você contasse de onde vem, tipo assim, é isso que você falou, né? Eu sou assim, então conta mais pra gente. É engraçado, André, porque as pessoas sempre me trazem esse olhar. E eu acho que de quando eu comecei a ter um pouco de conversa ali, entender de fato, eu tenho uma comunidade ali, né? De quando eu comecei isso, eu fiz um acordo comigo mesma, que eu levaria as minhas redes ali com um pouco mais de leveza. Boa. E eu também tenho um propósito na minha vida pessoal, né? Que é sempre voltar para o que faz sentido para mim. Então, eu acho que as redes sociais refletem um pouco do meu propósito pessoal de vida e da minha marca pessoal, que eu primeiro acreditei para mim mesma e depois eu apresento para as pessoas. Boa. Eu não tenho uma estratégia tão intencional, né? Do tipo, cara, preciso engajar tal coisa e vou fazer desse jeito. Não. Eu tenho um olhar de, cara, eu troco com pessoas que são interessantes, que são legais. E, cara, eu sei que as pessoas gostam de ver o meu dia a dia como é. O meu sofá com 3 cachorros. Né? As pessoas gostam de... Cara, é jogo do... Sério. Quando vai ter jogo do Flamengo, as pessoas passam 2 dias antes discutindo comigo em DM qual vai ser o resultado do jogo. Muito bom. Sabe? A gente fica ali, ó, numa bet sem benefício nenhuma. Não, vai ser tal, tal. E aí, quando eu faço um post sobre o jogo, isso já se aqueceu antes de maneira muito orgânica e fluida. E aí é inevitável que as coisas profissionais elas também apareçam nisso porque, de fato, é um dos meus pilares. Sim. Então, aparece de maneira muito fluida, natural, e as pessoas começam a entender a minha atuação pelo todo, e não só por algo que eu quero fazer as pessoas acreditar, né? Então, tem um lance meio que assim, cara, você quer entender o que eu faço? Olha esse todo, entende? Tem lá o meu boy, tem minha família, tem a planta, tem uma opinião, às vezes, um pouco mais ácida. E tem um monte de meme todos os dias, porque eu passo praticamente, sei lá, 20 horas do meu dia criando momentos de pequenas risadas, né? Ou de pequenas risadas ácidas para poder levar o dia. Então, é assim que eu quero me comunicar. Boa. Então, as pessoas olham esse todo e falam, putz, cara, é assim que ela existe. E eu existo assim no meu trabalho,
Eu existo assim na minha vida, né, cotidiana, com os meus amigos, enfim, e assim vai. Muito bom, muito bom. E você colhe frutos disso, né? Então, falando, Bastante. né, de Flamengo, né, assim, especificamente, recentemente você foi uma das pessoas, né, que estampou a campanha da collab da Farm com Adidas e Flamengo. Uhum. Como que é isso para você? Assim, você curte quando chegam esses convites? Muito. Como é que é? Fala pra gente. É a minha segunda campanha com o Flamengo, Adidas, né? Aham, Engraçado que eu tive uma relação com a Adidas muito doida, né? Desde fazer um tênis com eles, depois eu verdade. trabalhei lá Verdade. como diretora de cultura e relacionamento. Antes, fiz uma campanha para Flamengo para o Dia das Mulheres. E Dia das Mulheres, não. Foi Outubro Rosa. E depois, essa última, que foi com Farm, Uhum. cara, me deixou muito feliz, porque me resgatou na minha totalidade. Primeiro, flamenguista. Segundo, levando a maior flamenguista da minha família, que é a minha avó. Boa, foi Então, lindo. eu sou flamenguista por conta da minha avó, Legal. né? Então, a gente tem uma camada de mulheres na minha família flamenguistas. Então, é isso. Então, quando a Farm me convida para isso, eu falo, nossa, isso faz sentido, é de uma satisfação imensa, porque ali eu não vou estar fakeando uma coisa que eu não sou. Legal. Eu vou ser numa totalidade, né? E com quem realmente me significa, com a minha Muito avó bom. maravilhosa. Muito bom, foi lindo, eu amei conhecer sua avó. E Jéssica, você trouxe também um gancho que eu queria pegar, que é sobre criar esses momentos de descontração no dia a dia, né? Dos risos e dos memes, do ácido e tal. E aí você já falou algumas vezes, né, em outros podcasts, em outras conversas que a gente teve, sobre também o peso disso tudo, né? Porque a gente fala que, né, então vamos ser barra, enfim, é muito legal. Você tem várias fontes de renda, você tem, enfim, experiências múltiplas, e você aprende cada dia uma coisa diferente, e conhece pessoas diferentes. Então, assim, tem muitas coisas boas, que eu acho que são mais fáceis, né, da gente visualizar, mas também tem um peso que é lidar com isso no dia a dia, conseguir equilibrar todos os pratinhos e tal. E você já teve burnout, você já teve, né, um problema sério em relação a isso, precisou parar e tal. E eu queria que você contasse um pouco pra gente também sobre essa experiência agora, que a gente não tem como não falar. Tem que falar. Tem que falar. E na época, a época do burnout, ela foi muito específica, mas que me deixou um legado, assim, para a vida, né? Foi bem no primeiro ano de pandemia. Eu estava numa empresa... Posso falar o nome? Eu trabalhava na Vice. Uhum. E foi o ano em que a Vice começou a entrar em dissolução no Brasil. Então, você tem uma pandemia chegando, você não sabe amanhã se você vai estar vivo, se quem está do seu lado vai estar. O que você faz, né? E aí, a empresa se dissolvendo, um núcleo muito pequeno ficando, todos os trabalhos que eu tinha, né, paralelos também morrendo, ninguém sabia o que ia fazer. E, de repente, eu não aguento esse peso e caio num burnout a ponto de um médico intervir e falar, cara, não tem como, você precisa parar. E aí isso me deixa num lugar de tipo, o que está fazendo sentido para mim? Olha o que eu estou colhendo, eu estou doente. E se daqui a pouco eu não estiver aqui, eu não tenho nada disso que eu me propus a fazer. Então, hoje, eu tenho um posicionamento... Inclusive, eu vim escrevendo isso para fazer um post daqui a pouco. Legal. Eu tenho um posicionamento que o trabalho ele é dois pilares, como eu já falei. 2. E ele precisa ser bom em conjunto com todos os outros, principalmente a saúde. A hora que o trabalho, ou qualquer uma dessas minhas escolhas profissionais, me fizerem perder a saúde ou precisar cair com qualquer outro pilar essencial, aí não faz sentido. Aí eu tenho que parar e repensar de como que essa minha vida ela vem sendo sustentável. Então, hoje é esse o meu olhar. Eu venho aí de alguns meses até um pouco mais intensa nesse olhar, né? Muito mais focada, observando as pessoas da minha rede de apoio, que também às vezes estão sendo afogadas por isso, muitas delas, inclusive, se medicando para poder aumentar a produtividade. Uhum. Então, que lógica de produtividade é essa que você precisa se anestesiar? Isso não é sobre neurodivergências, é sobre né, uma exigência do mercado para você dar mais quando você já dá quase tudo que tem. Sim. Então, por que a gente está caindo nessa lógica de produtividade?
né? E aí, quando se fala principalmente de mulheres, que não tem como não fazer esse recorte, e eu queria até trazer um ponto, eu tenho uma doença autoimune na tireoide. Ela me acompanha na vida e eu lido com ela. E ela me requer uma certa atenção. E a lógica da produtividade com essa minha questão autoimune pode virar uma grande bomba. Total. Né? Então, eu venho repensando, assim, eu como mulher que tenho questões, hormônios, uma deficiência aqui, como é que eu sou provocada o tempo todo a produzir mais, a lidar com a minha saúde, a lidar com tudo. Então, acho que é um lugar que a gente precisa, de fato, repensar e colocar em equilíbrio o tempo todo. Legal. E como você tem conseguido equilibrar? Você tem conseguido? Como é que hoje é para você? Olha, eu tenho feito o possível e, na verdade, eu vou dizer que sim. Tenho Legal. conseguido. Tenho conseguido sim, André. Mas não tenho conseguido sozinha. Boa. Eu acho que eu tenho um lance de atualizar e mudar a rota sempre que possível. Boa. Tá? Então, hoje, por exemplo, teve um período que eu trabalhava muito sozinha em todas as frentes. Quase polvo. Eu falei, cara, para quê? Não dá. Então, hoje eu tenho alguns braços parceiros. Vitor, um beijo para você. O Vitor é maravilhoso, gente. O Vitor me ajuda muito. Boa. O Vitor Cinquini, por exemplo, é um braço, assim, meu forte, que me ajuda com alguns relacionamentos lá na SAL, que é essa empresa de experiências personalizadas, que está nascendo, que está crescendo. Então, ele é a pessoa que está mais à frente das coisas do que eu. Né? Hoje, na franquia de pipocas, eu tenho uma sócia e a gente se divide nas tarefas. No meu trabalho, eu tenho agências parceiras que me ajudam e algumas decisões eu compartilho. Legal. Porque eu não vou conseguir dar conta sozinho. Tenho também meu companheiro, meu parceiro, que é quem olha, consegue dividir comigo o olhar sobre a casa. Olha para casa, cara, essa casa tá um caos. Pega um pedacinho desse caos, o outro a gente deixa cair, depois a gente resolve. Então eu vivo numa eterna negociação para que a vida flua de maneira confortável, né? Então tem uma rede, por exemplo, de profissionais de saúde que eu ligo e falo, olha, tô com uma dor de cabeça estranha. Pô, já vai fazer um exame, corre lá. Pô, não, liga aí a câmera que eu vou te avaliar. Então, eu vou criando essas redes, eu falo que são redes porque são quase que vários núcleos, né? Diferentes. Várias frentes, né? Que vão me ajudando a lidar com esse desafio de vida. Muito bom, legal. A gente começou falando sobre pessoas, né? Sobre entender pessoas para poder criar ações, projetos e tal. Mas as pessoas também têm esse papel importante na nossa vida, né? De ser rede de apoio, de ser rede de contato. E você já falou uma vez sobre isso também, que eu já ouvi, falando o quanto no início da sua carreira as pessoas foram muito importantes para você, né? Assim, as pessoas com que você se conectou, trabalhou e tal. E aí eu acho que é legal a gente falar um pouco desse ponto, porque quando a gente fala sobre criação de conteúdo, presença digital e tal, parece que a gente está falando de uma coisa que é só virtual, né? Assim, de que é uma coisa só online. Mas aquele trabalho também começa no offline, né? Assim, também começa nas pessoas que estão por trás, nas pessoas que estão fazendo. E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso, como é que é na sua vida. Tá. E você diz em relação à minha produção de conteúdos ou à minha vida como um todo? A sua vida como um todo, o que te trouxe para o trabalho que você está hoje. Não, perfeito, assim, não seria nada. São meus alicerces até hoje. Inclusive, que tem pessoas que continuam na minha vida como um todo, mas que, quando se fala, principalmente na minha vida profissional, tem um papel muito importante. E eu vou fazer questão de citar, né? A Carol Altaler é uma amiga que você conhece, a Carol. Super. Cara, a Carol tá comigo desde o momento zero, assim. A Clarisa Rosa, a Helena Guzmão, a galera lá da Silva, que, assim, tá comigo desde o momento zero para tudo. Algo que eu não consigo nem mensurar a tamanha importância, né? Mas essa estratégia quase que de sobrevivência me fez também criar uma habilidade social de troca com essas pessoas. Então, hoje, a gente começa a se retroalimentar. Então, putz, cara, a Jéssica conseguiu dar alguns passos maiores. Jéssica, como que você também está aqui com a gente contribuindo? Então, eu vou criando essa rede que é quase que meio que esse alicerce mesmo, como eu falei, que vai me orientando, falando, Jéssica, não tá muito legal esse caminho, não, volta pra cá. Putz, cara, foi uma oportunidade bacana, é a sua cara, o que você acha? Vamos fazer juntas? Em tal coisa, Jéssica, eu não sei o que fazer, você consegue me ajudar? Segura essa pra mim. Então, quando se fala de rede,
de apoio, principalmente focada nessa base profissional, eu acho que eu sou muito feliz, assim, muito sortuda de ter, e acredito que 80% de tudo que as pessoas veem é porque eu tenho essas outras pessoas comigo. Legal. É meu background. Boa. Acho que eles são meu background. As pessoas que olham e falam, cara, elas me inspiram, me fortalecem para continuar e seguir da melhor forma. Muito bom, é super importante mesmo. E agora você também deu a deixa aqui para mim agora de que as pessoas também são importantes para nos inspirar, né? Uhum. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente agora quais são os perfis que você gosta, que você admira, seja pessoalmente ou profissionalmente, que você já tenha trabalhado ou não, que você contasse um pouquinho. Sei que é super difícil e é até uma pergunta ingrata para você, porque com certeza você já trabalhou com um monte de gente e vai acabar esquecendo uma pessoa ou outra, mas vamos ver assim, os primeiros que vierem na cabeça mesmo. E aí que você comentasse um pouquinho assim, do que você acha legal, o que você acha bacana no trabalho, o que você admira, o que te inspira. Deixa eu ver por onde eu começo. Que pergunta ingrata, André. Que pergunta ingrata, porque eu posso deixar alguém de fora. Mas vamos lá. Eu acho que eu vou fazer... Posso fazer por combinhos, assim? Pode, super. Joyce Perfeito. Berti, doutora Catiúcia Ribeiro, a Carolina Anchieta. Eu acho que esse combo aqui é o combo da inteligência social, de entender uma perspectiva que eu me conecto diretamente para viver, para olhar, para enxergar o mundo. Tem também... o João Pimenta eu adoro, dá várias risadas, porque eu acho que ele é ácido como... Eu penso como ele, sabe? A minha cabeça aqui, o meu eu interno, pensa como ele, sabe? Constrói as críticas de maneira muito ácida, mas também muito objetiva. A Bárbara Brito, que trabalho com ela muitas das vezes, e ela é super... sharp, assim, nas mensagens que precisa dar. O André Carvalhal. Amei. Que todo dia de manhã, até as 10 da manhã, eu fico aguardando ali os seus conteúdos, né? Eu já peguei o seu fluxo ali de postagem e curto ali, né? Porque eu acho que me alimenta de informações que estão dentro de uma relação que eu vou chamar de glocal, né? Então, você traz informações que estão aí acontecendo no mundo, né? Mas que eu acabo pegando essas informações e conectando com o que está no meu campo de visão aqui, falar, putz, cara, o que está acontecendo lá está aqui. E o tom de voz que o André traz é algo que me conecta de maneira muito rápida e breve, logo ali com minha xicrazinha de café. Tem também... Ai, meu Deus do céu, é muita coisa. 1 milhão de páginas de memes, né? E também, deixa eu ver... Ai, meu Deus, fiquei perdida. É muita gente. Eu amo a Luíta. A Luíta, eu amo a Luíta. Maurício Arruda, o Facundo Guerra, que é um parceirão, e que eu fico assim, Facundo, me diz qual é o seu próximo empreendimento tenebroso, para eu me inspirar aqui. Eu sei, uma casa de terror. Uma casa de terror, que eu já falei para ele. Amigo, não faça isso. Não faça isso. O espírito vai te prender lá. Então, enfim, eu acho que quer dizer, são essas algumas das muito pessoas. E tem muitas outras. Legal. Tem uma que eu não posso deixar de falar, que é a Valéria Cis. E a Valéria Cis, posso falar rapidinho? Pode, super. Pode, tem uma coisa muito bacana, é que uma vez eu a vi num programa falando sobre endometriose. Olha. Né? Que é uma doença que acomete mulheres e que acaba tendo um apontamento maior no período menstrual, e ela começava a falar aqueles sintomas, eu falava, gente, eu vou seguir essa pessoa. E comecei a segui-la e acompanhar os relatos dela, e eu vinha já num tratamento por conta de questões uterinas, que ninguém descobriu o que era, e depois de muito tempo, de muitos diagnósticos tortos, eu descobri que eu também estava acometida pela endometriose. E eu falei, Valéria, como que você me inspirou a investigar? Porque eu lembrava sempre, quando eu ia em algum médico, eu falava, cara, aquele diagnóstico ali não está batendo, porque o que ela fala faz mais sentido para o que eu sinto do que o que está batendo ali. Então, eu consegui chegar numa solução de saúde por conta de uma pessoa que usou os canais
de mídia e também de redes sociais para levar essa mensagem. Então, Valéria... Muito legal, muito legal. Muito legal. Não, bacana e muito interessante, porque de fato você trouxe exemplo de uma médica, você trouxe um arquiteto, você trouxe jornalista, Verdade. você trouxe um empreendedor, você trouxe um escritor, você trouxe pessoas de várias áreas diferentes e, sei lá, quase nenhuma das pessoas que você falou é especificamente, né, ou somente, digamos assim, criadora de conteúdo, né, ou creator. Então, é muito interessante isso. E acho que mostra, né, o quanto a gente, né, também começou falando, né, dessa coisa do barra, né, de hoje você poder ser, né, qualquer coisa e também ser creator, né, também poder trazer isso para sua vida, monetizar diretamente através disso ou não, ou manter a sua fonte ali original de renda, mas usando as ferramentas, que é o que muitas dessas pessoas que você trouxe fazem. Para finalizar, amiga, eu queria te fazer uma pergunta sobre formatos e meios. Uhum. A gente falou de pessoas agora, mas enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, quando a gente começou, não tinha internet, né? Então, assim, olhar para pessoas e conhecer pessoas era ir no meio da rua, conversar, trocar ideia, e, enfim, né, ir apresentando um outro e tal. Hoje a gente tem a internet, a rede social, enfim, né, as redes, né, a rede social, as redes sociais, que facilitam muito esse nosso trabalho de conhecer, de investigar. E dentro dessas redes a gente tem várias formas, né? Vários formatos. Tem os vídeos, tem, sei lá, o podcast, tem todas essas coisas. E aí eu queria que você falasse pra gente, para terminar, assim, como hoje você tem olhado e descoberto, investigado pessoas, né? E dentro desses lugares, quais são os formatos que mais te interessam hoje? O que você gosta mais de consumir? Olha, eu, às vezes, busco dentro da rede estratégica de relacionamento de quem eu já sigo. Olha, interessante. Isso é um ponto de partida. Maneiro. Então, eu olho lá o André e tento entender quem está no guarda-chuva do André e como essa pessoa se conecta com o que o André fala, mas também se desdobra em outras coisas. E aí, quando você vê, você já está lá longe. Olha, incrível. Né? Então, para mim, a rede estratégica de relacionamento é um ponto de partida. E não só esse, tá? Às vezes eu busco pelo assunto. Faço uma busca mesmo, assunto X. Legal. Quem está falando disso? E aí eu gasto um bom tempo, eu normalmente à noite, eu tiro uma horinha para ver tudo que está acontecendo. Então isso é uma dedicação minha de pesquisa. Sobre formato, eu acho que depende muito do que eu quero ver. Boa. Tá? Eu acho que quando eu quero aprofundar as conversas, o meu entendimento, eu vou para podcasts e videocasts. Legal. E aí é assim, eu tenho um multifoco, né? Então, eu vou fazendo uma coisa, ouvindo aquele podcast, videocast, e vou fazendo alguns rascunhos. Eu tenho muitos caderninhos em casa, que eu vou fazendo aqueles rascunhos e depois vou tentar conectar com coisas que eu já vi, com coisas que eu não vi, e vou desdobrando isso como maneira de buscar conhecimento. Agora, tem também os formatos mais rápidos, que é de quando eu olho e falo assim, cara, eu quero entender talvez um caminho mais objetivo, eu não quero demorar muito para entender. Então, eu vou muito ali nos carrosséis, que é talvez a sua pílula da manhã. Legal. Tá? Então, para mim, os carrosséis, e até carrosséis mistos, que trazem vídeo e imagem com texto, são os que me capturam de quando eu quero ter aquela absorção, que eu não vou desdobrar muito. Às vezes, só um reforço, como eu te falei, né? Putz, cara, é algo que está acontecendo lá, mas que se conecta com o que eu estou vendo aqui. Então, esses são os formatos que Legal. eu tenho consumido bastante agora. Boa. Não, muito bom você falar isso, porque, como eu disse no início, né, assim, a gente fala muito sobre entender o algoritmo, né, desvendar o algoritmo, e hoje está claro que o algoritmo, ele favorece a criação de vídeos, né, assim, disseminação de conteúdos em vídeo e tal. Mas quando a gente conversa com pessoas, muitas pessoas como você também curtem o conteúdo que não é de vídeo. Tem gente que prefere, tem gente que não gosta. Então, assim, como realmente é algo muito particular e como é importante a gente, de fato, conversar com as pessoas, entender o nosso público, entender com quem a gente está dialogando, entender o que tem sentido pra gente, o que também a gente sustenta em fazer e produzir de conteúdo e tal. Eu acho até que a questão do vídeo é porque gera uma aproximação muito direta, né? Então, cara, eu quero ter a sensação de que estou conversando ali com o André. Né? Então, eu acho que isso é talvez esse lugar de conexão direta e de exigência e de necessidade das pessoas. Mas, assim, eu, Jéssica, particularmente não tenho esse lugar, assim, mas eu acho que é porque
eu hoje venho consumir, eu tenho o meu lado de consumir aleatoriamente, que aí resulta numa curadoria de memes, que você sabe. Mas quando eu tenho esse objetivo, que é a minha 1 horinha à noite e os meus 50 centavos de segundo de manhã, eu vou, assim, mais direcionada. Legal, boa. E dá uma dica aqui pro pessoal, porque a gente tá falando de memes, mas assim, depois vocês olhem quais são os memes que elas compartilham, tá? Porque assim, não é meme bobinho não, tá? Não. Tem muitas camadas, Faz parte da pesquisa também. Exatamente. Faz parte de... Exatamente. Me gera conhecimento. Super. Um meme também gera conhecimento. Super. Eu acho que depois, numa próxima, a gente pode falar um pouquinho sobre Viral Labs, sobre a estratégia que tá por trás do meme. Porque a galera consome meme achando que é só gargalhada, não é. Não. Né? Eu pego várias. Quando eu paro nessa minha última horinha, né, às vezes eu caio em alguns perfis meméticos e eu falo, cara, isso aqui é uma publi que não tá sinalizada e eu tô quase caindo nisso. Não vou. Eu entendi, tô vendo aquele contexto ali, né? Eu tô vendo que existe, às vezes, uma mensagem política ali no meio que não é tão direta. Então, tem ali uma... Total. Não, isso demais, assim. Isso é super interessante da gente abordar e pensar mesmo, porque é uma linguagem de creator e hoje tem sido usada para muitas coisas, desde, né, estratégia política, estratégia comercial de produtos, e eu tô amando, né, eu particularmente, o engajamento para questões climáticas e os memes agora que falam de questões ambientais, e, enfim, envolvendo a galera mais jovem. Eu acho que, enfim, né, tem muita coisa sobre isso. Mas agora, para a gente terminar mesmo, porque a gente já estourou nosso tempo, eu vou fazer a segunda pergunta mais ingrata de todas. Ai, meu Deus. Que essa não estava combinada, que é a pergunta que eu odeio que façam para mim, mas que as pessoas amam, que é: que dica você daria para a pessoa Não sei. que... Mas assim, o que você falaria de aconchego, de acolhimento ou de incentivo para a pessoa que gostaria de seguir essa profissão multi e de ser uma pessoa milfacetada e, enfim, o que você diria para essa pessoa? Eu não sei se é uma pergunta tão ingrata, porque eu acho que eu já falo bastante disso. Legal. Que é, olha para você, de fato, entenda o que você tem de habilidade, mas o quanto que você se sente confortável com essas habilidades também. Porque tem coisas que eu falo, putz, cara, eu gosto disso, mas eu sou péssima. Tipo, não me manda cantar. Total. Se eu precisar, sei lá, fazer um musical agora, não vou fazer, eu canto mal. Eu adoro cantar, mas não dá para eu trabalhar com isso, não vai ser agradável. Então, assim, entenda as suas habilidades, entenda como que você tem um lugar seguro nela, tá? E segundo, entenda de como que você, de fato, pode alimentar o mercado com essas habilidades, porque senão também fica muito a dança do eu sozinho. Total. Cara, eu sou incrível com isso, mas quem compra isso? Como é que você vende isso? Ou como que você, de fato, vê uma proposta de valor nisso que você faz? Né? Então, eu acho que é importante fazer isso, assim. E aí, eu acho que você tem um combo mais seguro, né? Que, cara, eu sei o que eu tô fazendo, eu gosto, eu sei para onde eu volto, eu me reconheço nisso, eu sei variar nisso, né? Então, cara, eu entendo todas as variações, todas as possibilidades disso, e eu sei a quem isso interessa. Legal. Né? Então, eu acho que esse seria o meu conselho. Conselho de ouro, arrasou. Obrigado. Espero que sirva para bastante gente. Super, vai servir com certeza. Olha, foi um prazer, um aulão, uma alegria, sempre uma delícia ouvir você. O tempo voou, a gente estourou aqui o tempo que a gente tinha para variar, mas foi uma alegria, queria te agradecer demais. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Me chame mais vezes. Estou por aqui, quero vir falar de meme. Vamos marcar um próximo para falar sobre isso. Bom, obrigado para você também que ficou com a gente aí até agora. Siga o Flintcast na sua plataforma preferida para ficar sabendo dos próximos episódios. Eu sou o @carvalhando ali nas redes sociais. A Jéssica é Jéssica Justino com G. E é isso. Até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau. E aí? Quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes da economia creator? Então acesse os canais Flint e aproveite para conhecer os nossos cursos e o nosso time de professores e professoras. A linguagem creator é para todas as profissões.